O que o senhor pensa sobre Apocalipse capítulo 19, versículo de número 8? Quando a Bíblia diz que aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro são os santos. Então, nesse caso aqui, quem é chamado às bodas é Israel e não a igreja, porque eles são os santos do Apocalipse. Aqui nós temos uma grande diferença, por exemplo, quando nós temos santos aqui no capítulo 19, Sim. versículo 7 e 8, do restante dos santos que João se utiliza aqui, por exemplo, no capítulo 13, onde ele claramente tem em mente não os santos conforme a linguagem de Paulo. Essa é uma linguagem muito comum de Paulo, Sim, ao se referir à igreja como santos, né? Então, assim, quando nós vamos analisar o capítulo 13, dentre outros textos ali do Apocalipse, onde nós vemos santos, nós vemos que João sempre tem por base o texto de Daniel, cuja referência aos santos são aos santos do Antigo Testamento, composto primariamente por israelitas, embora gentios também se convertiam durante o Antigo Testamento e eram considerados santos também. Agora, no capítulo 19, foi muito bom você ter trazido essa questão para o debate. Nós temos o diferencial. Aqui há um complemento. Diferente das outras vezes, que durante o período tribulacional, do capítulo 6 ao 18, João não usa esse complemento, aqui ele especifica, de fato, de maneira clara, cristalina, quem são os santos. Olha o que o texto diz aqui. Apocalipse 19, 7. Regozijemos e alegremos-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que ele vestisse de linho finíssimo, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então, quem são os santos aqui? É a noiva. O texto já está dizendo. Em todas as referências do 4 até o 18, Israel. No 19, a igreja. Simplesmente porque antes por de fazer... causa deste complemento. Olha o que o texto diz aqui. Vindas são as bodas do Cordeiro, tá? Porque a sua esposa se aprontou. Então, quem que é a esposa? É a igreja. Então agora é óbvio que os santos aqui é uma referência à igreja. Compreende muito bem que o vocabulário de João ao chamar o povo de Deus de santos não sofre uma alteração tão brusca do 18 para o 19. Isso seria estranho literariamente. Seria estranho, por exemplo, se ele não fizesse uma referência aqui, por exemplo, conforme nós temos aqui no versículo de número 7, acho que a expressão grega aqui para esposa é gune, né? Sim. Onde ele está especificando que estes santos é a igreja. E aqui, aliás, há uma questão muito interessante e importante para nós. Essa igreja aqui, nós temos aqui no grego aqui, quando fala que se aprontou o tempo auristo, né? Sim. Que é uma ação já realizada, consumada. A igreja já está com o casamento consumado com seu Cristo. Aí pensamos diferentes também. Pensamos diferentes. Podemos pensar diferente. Capítulo 19, verso 6 até o verso 8, é um anúncio do que vai acontecer. E as bodas, na minha perspectiva de leitura do Apocalipse, acontece no capítulo 20, do verso 1 ao 6. Então, vamos lá. Eu imagino que você pegou isso de LED, né? Você está com o livrinho de LED aí. Eu estava com ele aqui só para não esquecer das autoridades. Ele é um dos pais dessa ideia, né? Exato. Porque, inclusive, ele vai usar aqui um texto anterior, onde o texto descreve Deus reinando já. E o reino milenário ainda vai ser implantado. Só que aqui é uma referência a Deus Pai, que sempre foi rei, e não ao reino do Messias, que ainda vai retornar no verso 11. Então a questão chave aqui para nós, e esse é um dentre tantos, é um dos motivos pelos quais eu penso que o pós-tribulacionista, ou pós-tribulacionismo como sistema, ele tem um grande embaraço, é que a parousia, a segunda vinda de Cristo à Terra, ela se inicia no verso 11. Capítulo 19, verso 11. É aqui que começa a parousia. Entretanto, a igreja já está casada, e vale destacar mais uma vez, que a expressão aqui no grego se aprontou até o versículo 8, ali, que vestisse de linho finíssimo, está tudo no aoristo, que é uma ação já realizada e consumada. Então, olha só, antes de iniciar a parousia, no capítulo 19, verso 11, a igreja já está nos céus, casada e galardoada, se considerarmos as vestes de linho finíssimo. Vale profundamente levar em conta que isso é uma interpretação teológica. E olha só, do Senhor. Óbvio, esse argumento ele é tão forte que um grande pós-tribulacionista, Grant Osborne, né, quem tiver o comentário exegético de
Grant Osborne, do Apocalipse, pode abrir aqui, quando ele vai comentar esse texto, você vai ter uma nota ali onde Osborne, como um pós-tribulacionista que faz uma exegese séria e honesta, Sim. o que ele diz em relação a esse detalhe? Resumindo, ele diz dessa forma: considerando que a parousia começa no verso 11 e a igreja já está, né, a auristo, casada e galardoada antes da parousia, ele diz, nos dá a entender que a igreja já foi levada ao céu antes da segunda vinda propriamente dito. Provavelmente ele defende um arrebatamento pré-ira. Não, ele não é pré-ira, ele é pós. Ele é pós. Ele fala que dá, mas ele não fecha a questão, Dá a obviamente. entender. E- Mas, se lermos Apocalipse capítulo 19, verso 4, quem está levantando esse cântico são os 24 anciãos, que desde o capítulo 4 João já os vê no céu. Há quem creia que eles representam 12 tribos, 12 apóstolos, enfim, né? E os 4 seres viventes. E o que eles cantam, a partir do verso 6, é a voz de uma numerosa multidão. Uma voz de uma numerosa multidão que canta, que está chegando às bodas. E para mim o cumprimento das bodas se dá no capítulo 20. Onde? Capítulo 20, a partir do verso 1 até o verso 6. Onde ali? Basta ler o texto, pastor. Tá, O mas texto onde que está tem? muito claro. Eu vou até tirar nota de anotação aqui. Pode tirar. O post-it para poder fazer a Eu leitura plena. eu gostei dessa afirmação, pastor Fábio, né? Que Gostou? ali temos a consumação Ué, das bodas. olha o que porque o texto diz. eu já li muitas obras e comentários de pós-tribulacionistas e essa... Vamos lá, vai, mostra. Olha o que o texto diz, capítulo 20, verso 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Aqui, dar-se início ao milênio, perfeito? E para mim, como um pós, o milênio ocorre após a vinda de Cristo. A igreja está no ar com Cristo, no arrebatamento, acontece o milênio. Tá perfeito. Verso 3. Lançou no abismo, fechou e o pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que seja solto por um pouco mais de tempo. Vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus Cristo, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quanto não adoraram a besta. Verso 4. Pessoas que morrem na grande tribulação, que guardam o testemunho de Jesus Cristo. Como que eles estão descritos aí? Com qual título? Vou ler de novo o verso 4. Leia. Tá muito claro. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Igreja, quem guarda o testemunho, quem são os testemunhos, ou as testemunhas de Cristo, segundo Atos capítulo 1, verso 8, é quem? A igreja. Bem como por causa da palavra de Deus. Tanto quanto não adoraram a besta, isto é, o anticristo, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Para quem crê no milênio literal, como nós todos aqui cremos, esta é a última ressurreição, ressurreição para o juízo final. 6. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Isto aqui deixa claro Tá, mas que a igreja que subiu no arrebatamento pós-tribulação já está com Cristo reinando, tendo direito ao reino, porque já está casada com ele para sempre. Tá, mas o que esse texto? Esse texto apresenta a ressurreição dos mártires da tribulação. Esse texto apresenta a igreja iniciando o reinado com Cristo. Você disse que esse texto aqui era o texto que demonstrava as bodas, o casamento. O cumprimento delas. Não, mas o que essa ressurreição para reinar tem a ver com casamento? Não só, pastor, a ressurreição está nesse texto, como também aqueles que permaneceram vivos estão reinando com Cristo. Tá, mas... Pois quem reina não é só quem ressuscita. Sim, mas os o que estão vivos também. que o reinar com Cristo, né? Eu concordo com isso, nós vamos reinar. Perfeito. Tem a ver com as bodas em si, lá do capítulo 19, versos 7 e 8. Plenamente. Para mim, tudo. Afinal de contas, eu creio que a igreja passa pela grande tribulação. Então, e nesse entendi. passar pela grande tribulação, óbvio que muitos serão mártires. Se a grande tribulação começar agora e eu precisar ser fiel a Cristo, eu serei um mártir. Então, como mártir, eu estarei dentro desse grupo aqui dos que foram decapitados pelo testemunho de Cristo e reinarei com ele. E isto nos mostra o que acontece após o anúncio do 19. O 19 anuncia e o capítulo de número 20
demonstra o O cumprimento. senhor é pós, mas seja sincero. O senhor gostaria de ser pré, né? Eu sou pós Eu e tô gostaria que percebendo o pré que ele- estivesse certo. Ele vai Vai se voltar. converter.